Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Nós queremos dar graças a Deus, claro, toda a Eucaristia é uma ação de graças, né? Mas nessa ação de graças maior que é a Eucaristia, nós vamos agradecer a Deus os 30 anos de vida matrimonial, de casamento da Cida e do Wagner. Eu não lembrava, mas pelas fotos não tem como dizer que não. Foi eu que fiz esse casamento quando eu ainda estava lá na paróquia de Pimentas. Eles pertenciam à comunidade de São Judas, uma comunidade que nós fundamos, e nasceu na sua casa, na casa da sua família, né? Como a maioria das nossas comunidades nasceram assim, nos pequenos grupos, na casa das famílias, né? Então, muito significativo isso, né? Então, que Deus continue os abençoando, os unindo, os santificando no matrimônio. Então, a eles uma bonita salva de palmas. A liturgia deste domingo, a palavra de Deus, portanto, nos fala do amor, do cuidado, do carinho, da ternura de Deus para com o seu povo. Se a gente pegar o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ao último livro do Apocalipse, nós vamos ver como Deus nos ama. Como Deus pensou em cada um, em cada uma, pensou sempre no melhor, porque o prazer de Deus é a nossa felicidade, é a nossa salvação. Deus sempre cercou seu povo de carinho.
Veja o povo que era escravo lá no Egito, explorado, injustiçado. Deus toma o partido desse povo, fica do lado desse povo, suscita Moisés para ser o líder que vai ajudar esse povo a se organizar, a se mobilizar para sair dessa escravidão para a liberdade. E depois todo o cuidado de Deus até esse povo conseguir a terra prometida. Mas é um amor que não foi correspondido, o povo nem sempre correspondeu, nem sempre foi fiel. Manifestou a Deus então a ingratidão. A ingratidão, a não correspondência se deu na infidelidade, na não observância dos mandamentos, na infidelidade à aliança. Deus esperava que esse povo produzisse frutos bons, como uma gratidão, uma correspondência a tudo que ele havia feito a este povo. Então o profeta Isaías, com o cântico da vinha, narra a história do amor, da fidelidade de Deus, da recusa e da infidelidade do povo a Deus e ao seu projeto. Esperava que ele produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Então Deus esperava coisas boas, frutos bons, mas isso não veio. Mas Deus não desistiu do seu povo. Deus sempre permaneceu fiel. E na segunda leitura, São Paulo fala dos frutos que Deus espera da sua vinha. Então ele recomenda 6 qualidades que eles devem cultivar com alegria. O povo de ontem e o povo de hoje, nós hoje. A verdade, a justiça, a honradez, a amabilidade, a tolerância, a integridade. São esses frutos que Deus espera de nós como forma de gratidão, de correspondência ao seu amor, à sua bondade. E o texto de Isaías fala de castigo, mas não é Deus que castiga. O povo no Antigo Testamento imaginava isso, como hoje, infelizmente, ainda existe uma imagem distorcida, equivocada de Deus, como se Deus castigasse. Não, Deus não castiga. Deus permite que soframos as consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Deus permite que soframos as consequências da nossa infidelidade a Ele. E para que Deus permite? Para a gente se converter, para a gente se purificar, para a gente ficar santo. É para isso que Deus permite. E olha que acontece tantas coisas e a gente não tira lições, as pessoas continuam do mesmo jeito. Veja, nós acabamos de sair aí de uma pandemia que trouxe tanto sofrimento, tanta dor, tantas perdas humanas. E muitos não aprenderam com a pandemia, ficaram piores. De uma crise, de uma catástrofe, de uma pandemia, qualquer situação difícil, ou a gente sai melhor, ou sai pior delas.
eu acredito que a maioria saíram piores dessa pandemia. Quanta desumanidade a gente vê, quanta maldade, quanto ódio, quanta perversidade, quantos corações duros, quanta intolerância, quanto preconceito, e vai por aí afora. Mas Deus, Ele não desiste de nós. Ele continua acreditando em nós, esperando a nossa conversão, a transformação do nosso coração. Nós não podemos querer que o mundo mude, que a sociedade mude, se a gente não mudar o coração, gente. Temos que mudar nosso coração. Temos que mudar nosso coração. Nosso coração muitas vezes é um coração de pedra, é um coração fechado, é um coração duro. Então, se não há mudança de vida, se não há uma mudança do coração, o mundo não vai mudar. O mundo não vai ser transformado. E no Evangelho, Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha contado pelo profeta Isaías. Um senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e confia a uns vinhateiros conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, da colheita. Manda mensageiros para buscar a colheita, os frutos. E vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. Ela será entregue a um povo que realmente agrada ao Senhor, que produz os frutos que Deus espera. Então, esta parábola, que é uma comparação, é uma releitura da história da salvação, da história do povo de Deus, que ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação de Deus. Então a vinha é o povo de Deus. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo judeu. Os enviados são os profetas. O próprio Cristo morto fora da vinha. E aí então vem o resultado, a vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o filho enviado, acolham o seu projeto, a sua proposta de vida, a sua proposta de amor. E quem são esses outros aos quais é entregue a vinha? Somos todos nós, membros do novo povo de Deus, a igreja, que tem a missão de produzir seus frutos, para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. Que tipo de frutos está faltando? Que frutos está faltando aqui na comunidade, na paróquia? Que frutos está faltando nas famílias? Na nossa cidade, no nosso país? Os homens do tempo de Isaías e também de Jesus eram muito religiosos, muito piedosos, zelosos nas devoções, nas práticas religiosas. Mas não foi da falta disso que Deus se queixou. Deus se queixou de um culto vazio, de um culto estéril. Deus se queixou da infidelidade. Deus se queixou da falta de justiça, da falta de fraternidade, de misericórdia, da falta de bondade. E Deus continua se queixando
dos cultos vazios, estéreis, das devoções que não transformam os corações, que não levam a uma vivência melhor do Evangelho, a uma vida de comunidade, ao seguimento de Jesus, ao discipulado missionário. Veja que maravilha, o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, mais de 2 milhões de pessoas. Aqui perto de nós, Aparecida, durante a novena, a festa, mais de 300 mil pessoas. Deus não se queixa disso. São devoções. Mas que tudo isso pudesse se transformar. Que todos os participantes, todas as pessoas que vão, que têm essa devoção, pudessem realmente viver melhor a proposta de Jesus, o seu Evangelho, a vida cristã, a vida de comunidade. Que fossem mais tolerantes, mais irmãos. Como alguém diz, né? Parece que quanto mais a pessoa reza, pior fica. Não que a gente tem que deixar de rezar. A gente não tem que desistir. Tem que ser perseverante. Mas parece que as pessoas, quanto mais religiosas são, mais perversas, mais desumanas. Então, é um apelo para a gente poder mudar de vida. É um apelo para a gente poder se converter. Deus não desiste de nós. Nós podemos desistir de Deus, desistir do seu amor, desistir de pedir perdão. Mas Ele continua, Deus acredita em nós. Ele continua esperando frutos bons desta comunidade, de cada um de nós, da nossa sociedade. Ele continua esperando frutos de justiça, de direito, de igualdade e de fraternidade. E é isso que o Papa está querendo com a igreja. Com esse sínodo que está acontecendo, né? Começou com a fase nas dioceses, nas bases, depois a nível continental, e agora esta primeira etapa lá no Vaticano, segunda etapa o ano que vem. Sínodo quer dizer caminhar juntos. Então o Papa está querendo, vamos caminhar juntos para sermos realmente uma igreja serva da humanidade, uma igreja mais evangélica, mais humana, mais acolhedora, mais misericordiosa. Uma igreja que não seja autorreferencial, mas uma igreja que dialoga, que não tem medo de enfrentar os desafios, os grandes contratempos do mundo. Né? É isso que o Papa está querendo. Uma igreja realmente de comunhão, participação em vista da missão. O Papa quer mais participação das mulheres, dos leigos e leigas. Por isso que nesse sínodo está presente 84 mulheres, coisa que não acontecia. Era o sínodo só dos bispos. Agora não, podemos até dizer que é o sínodo da igreja. Os leigos e leigas estão participando com direito à voz, à vez, com direito a voto. Isso é sinal de escuta. Por isso que o Papa diz, o sínodo não é um parlamento, é um lugar de escuta. Escutar uns aos outros, escutar o Espírito Santo, escutar Deus. Para que assim a gente possa se abrir às transformações, às mudanças e produzir os frutos que Deus espera da sua igreja. Então, cada um, cada uma, se sintam assim responsável de rezar por esse sínodo, que o Espírito Santo possa iluminar todos os participantes deste sínodo e que ele possa trazer assim mais frutos bons para a caminhada da nossa igreja, para que assim a nossa igreja possa estar cada vez mais identificada com Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, da nossa fé, o autor e o realizador da nossa fé.